Olá, cresce o número de pessoas com sobrepeso ou obesidade no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, metade da população está acima do peso. E a obesidade ela pode provocar muitos outros problemas de saúde, como o câncer, por exemplo. Esse é o assunto do Nossa Saúde de hoje, que vai falar sobre como tratar essa doença que já virou epidemia. Vamos falar também sobre hormônios, sobre o chip da beleza e muito mais. Então você é nosso convidado, fique com a gente a partir de agora. E a nossa entrevistada de hoje é a doutora Isis Toledo, médica endocrinologista. Doutora, seja muito bem-vinda aqui ao programa, um prazer te receber. Muito obrigada pelo convite. Para começar, o que explicaria esse número tão alto de pessoas com sobrepeso e obesas no Brasil e, na verdade, no mundo inteiro, É uma tendência mundial. Quando nós temos o ganho de peso, é sempre que estamos ingerindo mais comida e gastando menos. Então, o fato do sedentarismo é um fator muito importante e também deste aumento da ingesta calórica durante o dia. Então, a gente tem produtos mais industrializados que aumentam esse aporte. Outros fatores que são discutidos também influenciam, como o estresse influencia no peso, as pessoas estão dormindo menos ou com menos qualidade do sono também influencia, a própria temperatura ser constante, em ambientes mais constantes também influenciam, a questão de alguns medicamentos que as pessoas têm usado hoje em dia interferem também no peso. Então, assim, são muitas causas que influenciam no nosso peso. Um somatório de fatores, na verdade. Exatamente. Não existe uma causa específica. Sim, mas sempre o superávit calórico. Sim. É sempre você está comendo mais e gastando menos. E que outros tipos de problemas de saúde que a obesidade pode provocar? São vários, Vários problemas de saúde, alguns como, por exemplo, alteração do colesterol, muito comum, gordura no fígado, pacientes com obesidade, é muito comum apneia obstrutiva do sono, alguns tipos de câncer, síndrome do ovário policístico, alterações ginecológicas. Então, a obesidade está associada a uma série de doenças. Tem um estudo que aponta que até 2025, cerca de 30 mil casos de câncer vão estar associados à obesidade. É um número muito grande, um absurdo, na verdade, Quais os cânceres mais comuns provocados pela obesidade? No caso das mulheres, a gente tem o câncer de endométrio, o câncer de mama, tem muitos estudos que estão associando. E no caso dos homens, a gente tem câncer do esôfago e principalmente associado ao trato gastrointestinal. Então, boca, reto, tudo relacionado ao trato gastrointestinal, mas temos muitos estudos, ainda pequenos estudos, e associando sim outros tipos de câncer também. E como é que a endocrinologia pode ajudar a tratar essas pessoas? O tratamento da obesidade é um tratamento multifatorial. O endocrinologista, ele é um médico que vai fazer o diagnóstico em primeiro lugar. Então, a gente tem que definir se o paciente ele é obeso, se o paciente tem sobrepeso e se ele tem indicação de tratamento medicamentoso. Existem alguns critérios específicos para esse tratamento e também nós médicos nós vamos identificar a causa. Então, por exemplo, o paciente ele tem um transtorno de compulsão alimentar periódico. Então, o que seria isso? Aquela pessoa que tem um comer compulsivo, ele come, mas ele de uma forma exagerada, sem um controle sobre a alimentação, em alguns dias, um dia na semana, por no mínimo 3 meses, isso define transtorno de compulsão alimentar periódica. Então, a gente tem que tratar a causa. Tem pessoas que comem com as mãos. O que é? Claro, comemos com a mão, mas, por exemplo, aquela pessoa que não está com fome, mas ela vai e belisca. Pessoas ansiosas. Então, identificar a causa do problema, a gente consegue tratar melhor a obesidade de forma mais assertiva. Então, numa consulta médica, a gente tem que ouvir o paciente, dar o diagnóstico correto para assim estipular o tratamento. Mas não é só o tratamento medicamentoso. Eu costumo muito conversar com meus pacientes que emagrecer você tem que ter saúde. E o que é saúde eu vou explicar para vocês de uma forma muito simples. É a própria palavra saúde. Então, o S, uma pessoa que quer emagrecer, ela tem que dormir. O S é de sono. Ela tem que aprender a dormir ter um sono reparador. Então, ela descansar, ela não ficar ansiosa antes de dormir pensando nos projetos dos próximos 10 anos, Ela realmente valorizar esse sono, ter o número de horas de sono adequado. Então, a gente entende que é de 7 a 9 horas.
O segundo ponto é a alimentação. Então, é importante a presença do nutricionista, principalmente para ensinar o paciente a comer, porque veja bem, o paciente ele come 4, 5 vezes por dia, ele tem que entender de alimento e de nutrição, você tem que nutrir o corpo desse paciente, além dele comer de forma adequada, sem exageros. O terceiro ponto é a questão hormonal, então saúde, né? Sono, alimentação, unicidade hormonal que eu falo. A gente tem que avaliar os hormônios desses pacientes para ver se ele tem alguma desregulação hormonal que possa justificar o fato ou dele estar estressado ou dele ter alguma doença hormonal, como uma síndrome de Cushing, que possa estar influenciando no peso. O D, que é um grande problema, eu fiz eu tentei organizar aqui, é de desestresse, né? De estar num ambiente estressor, né? Nós estamos muita informação, na correria do dia a dia, uma loucurada, exigências, né? E isso gera um aumento do estresse e também influencia na obesidade, porque influencia na conduta das pessoas em relação à comida. E o E, de exercícios regulares, né? Eu vejo muitas pessoas que fazem exercício, mas uma quantidade pequena, e também não tem a regularidade no exercício. Quer dizer, tem que ter uma atenção grande para cada um desses fatores, não é nada isolado, né, doutora? E tem um outro fator muito importante, que é a questão genética da obesidade. A obesidade é uma doença genética. Então, a gente tem um indivíduo com o gene da obesidade e coloca ele num ambiente totalmente obesogênico. O que é esse ambiente obesogênico? Nossos encontros têm relação com a comida, a oferta de comida é muito ampla. Então, tem uma doença genética num ambiente totalmente obesogênico. E isso aumenta muito a incidência de obesidade. Né? Exatamente. Agora, em muitos casos, na obesidade é indicada a cirurgia. Sim, a cirurgia bariátrica, como o tratamento medicamentoso, tem indicações. Porém, também como tratamento medicamentoso, é uma indicação médica, o paciente tem que ter um tempo já de tratamento clínico adequado, ele não pode ter existem contraindicações que têm que ser muito bem avaliadas pelo médico para a partir daí ser indicada a cirurgia, mas exige um tempo de tratamento clínico antes. Dá para chegar em primeira mão já indicar uma cirurgia, não é bem assim, não funciona a indicação da cirurgia bariátrica... Em quanto por cento dos casos? A maioria indica? Não indica? A cirurgia bariátrica é a minoria que tem indicação. Claro, né? Isso vai depender do perfil de paciente de cada médico, né? No meu caso, eu indico muito pouco a cirurgia bariátrica, respeitando sempre os critérios médicos. Agora, o uso de remédio é muito polêmico, né? Porque a gente vê aí muita gente utilizando os remédios de uma forma indiscriminada. Que consequências que isso pode trazer para a saúde da pessoa, esse uso? Comprar na farmácia, conseguir uma receita com um amigo, conseguir uma receita com um médico, e lá se entupir de remédio sem realmente um acompanhamento, né? Que consequências pode ter isso? Na verdade, primeiro tem que ser avaliado se o paciente tem indicação. Então, muitos pacientes não têm indicação, tomam um remédio e também não foi identificada a causa. Pelo que eu falei, tem pacientes que têm compulsão, tem pacientes que têm ansiedade. Então, um medicamento que é bom para um paciente não necessariamente vai funcionar para o outro. Então, muitos pacientes que buscam medicamento sem um acompanhamento médico, às vezes eles não estão usando o medicamento correto e nem na verdade, não foram avaliadas as contraindicações e se aquilo de fato ia trazer um benefício. O tratamento medicamentoso, ele é muito importante para os pacientes que têm indicação, porque obesidade ela é uma doença. Então, o conceito de obesidade ser uma doença crônica, e se você tem clareza que é uma doença crônica, como pressão alta como problema de colesterol, ele é uma doença crônica e multifatorial. O problema está na alimentação, o problema está no sono, o problema está no fator genético. Então, o tratamento desse paciente ele tem que ser crônico. Na maioria das vezes, o tratamento é crônico com medicamento, e por isso que quando o paciente tira, ele volta a engordar. Mas como as pessoas buscam e não entendem, não têm clareza que o tratamento é crônico, eles tiram o medicamento da forma errada e voltam a engordar e falam, nossa, eu só melhoro quando eu emagreço. E é exatamente porque esse paciente precisava do remédio, tá? Então, assim, é importante a gente ter clareza que o medicamento para obesidade ele é importante para o paciente certo, acompanhado por um médico e uso de forma crônica. É importante isso. No seu consultório você trabalha com uma equipe multidisciplinar, né? Qual é a importância de ter vários profissionais atuando, ajudando aí no tratamento de um paciente com sobrepeso ou com obesidade?
é de fundamental importância. Eu não acredito no tratamento somente com o médico, e sim o paciente tem que passar por um psicólogo para entender o fator emocional. Muitos pacientes, por alguma angústia, alguma ansiedade, buscam esse conforto no alimento, então ele tem que estar melhor mentalmente, a parte da ansiedade, principalmente dos pacientes. Os pacientes têm que aprender a comer, né? Então o nutricionista ele está do nosso lado para ensinar o valor dos alimentos, o valor da alimentação. Até o psicólogo com o nutricionista, o psicólogo ensinar para o paciente que ele precisa respeitar o corpo dele, precisa, né, valorizar o corpo dele, que a alimentação é importantíssima, e o profissional da atividade física, né, o educador físico, para aumentar o paciente ele ter um ganho de massa muscular, o paciente fazer uma atividade física prazerosa. Eu converso muito com meus pacientes que ele precisa ter um hobby esportivo, né, porque, claro, a musculação é fundamental, mas você não pode fazer um exercício que você não gosta. Os estudos são muito claros. Se você faz um exercício que você não gosta, para você emagrecer, e aquilo é ruim para você, você compensa na comida. Você fala, já malhei mesmo, vou comer para compensar. Sim. Mas se você tem um hobby esportivo, se você gosta, você pensa assim, poxa, eu estou fazendo um exercício, eu estou cuidando do meu corpo, eu vou me alimentar bem até para fazer melhor este exercício. Então é muito importante você buscar um hobby esportivo e você ter aquilo como atividade não só para o corpo, mas também para a mente. E isso vai, com certeza, no momento do emagrecer, não só te ajudar a emagrecer, mas principalmente manter o peso perdido, que é o nosso maior desafio. E também o paciente tem que ter um pouco de paciência, né? Porque é um tratamento com certeza que não é fácil, é longo, demanda mudanças de hábitos que não acontecem da noite para o dia. Sim, emagrecer é igual subir, é igual andar numa escada rolante, ao contrário, né? É uma luta constante, até porque nós estamos num ambiente obesogênico. O paciente tem que ter clareza que emagrecer é difícil, tá? Principalmente perder gordura, e também aquele hábito que ele adquiriu no processo de emagrecimento, ele tem que manter, né? Então não adianta fazer uma dieta assim, extremamente radical que ele não consegue manter, e que ele também não ganhou aqueles quilos de um dia para o outro. Então assim, imagina, você ganhou 15, 20 quilos em 10 anos e você quer perder em 2 meses, isso não vai acontecer. Né? Não tem milagre. Exatamente, milagre não, tem muito trabalho. Doutora, deixa eu fazer uma pausa agora e na sequência a gente volta então com muito mais informações para você. Vamos falar sobre hormônios, sobre o chip da beleza. Já ouviu falar? Nós vamos te dar todos os detalhes então, daqui a pouquinho, não saia daí. Estamos de volta com o Nossa Saúde e continuamos então o nosso bate-papo com a doutora Isis Toledo, falando aí sobre obesidade, sobre como emagrecer com saúde. E agora a gente vai falar sobre um tema também bastante polêmico, que é o chip da beleza, doutora. Tem muita mulher, né, indo até os consultórios médicos e pedindo esse chip da beleza. Explique pra gente o que exatamente ele é, como é que funciona. O chip da beleza é um nome que é totalmente errado divulgado pela mídia. Então ele não existe o chip da beleza. Existe sim um chip de gestrinona, que é um hormônio que é indicado para alguns tipos de tratamento médico, principalmente pelos ginecologistas e alguns endocrinologistas. Então ele é um hormônio que nós colocamos num tubinho, é um tubinho deste tamanho, sabe uma caneta Bic? Sim. Pensa na carga da caneta Bic deste tamanhozinho. E nós introduzimos ele, né, nessa região aqui do glúteo, com uma incisão bem pequenininha, e esse paciente usa essa gestrinona por um tempo, varia, no caso da gestrinona, durante 12 meses, para depois trocar. Mas o que os pacientes precisam entender é que ele não é um chip da beleza em si. Por que a mídia fala sobre chip da beleza? Porque muitos artistas realmente usam esse chip, né, com indicações médicas, por exemplo, as indicações em si, os pacientes usam para pessoas que têm muita TPM ou para não engravidar, né, como método de anticoncepção. Tem pacientes então que têm alguns miomas que a gente também usa. Para reposição também usa, não? Sim, casos de reposição hormonal, né, não necessariamente somente a gestrinona, porque a gestrinona é um chip.
No caso da reposição hormonal, teríamos que associar, por exemplo, com um chip de estradiol ou até um chip de testosterona. Então, não é um chip, são vários chips com indicações médicas que têm que ser também diagnosticadas e tratadas, mas nunca com o objetivo somente da beleza. É porque diz que você ganha libido, a pele melhora, o cabelo melhora, a unha fortalece, diz que tem esses benefícios, né? Isso é verdade? O chip de gestrinona, existem vários chips, a gente entendeu. Então vamos pensar no chip de gestrinona, que é o que as pessoas associam ao chip da beleza. Ele é classificado como um progestágeno com efeito androgênico. Eu vou explicar. O que acontece? Quando o paciente tem esse efeito androgênico, é como se nós aumentássemos a testosterona livre da mulher no corpo. Então existe um ligante da testosterona chamado SHBG. Esse ligante, quando você usa a gestrinona, ele cai muito. Quando ele cai muito, você tem muita testosterona livre. Então, esses efeitos relacionados ao emagrecimento, relacionados a ganho de libido, força, disposição, imunidade, é devido a esse aumento da testosterona livre da mulher. Mas como tudo na vida, temos os pontos bons e os ruins. Então, você melhora sim força na academia, você melhora libido, você melhora a disposição, você fica uma pessoa mais ativa, mas ao mesmo tempo você tem os efeitos ruins, né, do androgênio, no caso da mulher. Então seria acne, queda de cabelo, oleosidade, pode ter uma pequena, não é muito comum, alteração da voz, pode ter um aumento do clitóris. Então, assim, todos os efeitos eles têm que ser muito bem explicados para o paciente no consultório. Então não é chegar lá e quer usar um chip da beleza, tem toda uma análise por trás que tem que ser feita para ver se aquela pessoa realmente pode ou não utilizar aquele chip, é isso? Como tudo, a gente tem que ter um diagnóstico, né, para saber realmente se aquela pessoa ela tem indicação e a gente vai tratar com a gestrinona e tem que ser muito claro para o paciente quais os efeitos ruins que podem ocorrer. Claro que isso é mais comum no início do tratamento, depois tende a estabilizar. E também tem que avaliar as contraindicações para o chip da beleza. Agora sim, não é todo paciente que pode, a gente também tem que entender a expectativa. Tem muito paciente que vai com esse conceito, eu quero tomar, sou sedentária, quero emagrecer, quero ficar forte, quero ter libido e procura o chip da beleza. Mas será que essa paciente ela vai ter esse benefício? Imagina, você vai introduzir um chipzinho, que é algo simples, assim, cirurgicamente, né? Você faz no próprio consultório médico, com uma asepsia e com a introdução. Mas será que ela vai ter esse benefício que ela está achando que vai acontecer? E as pacientes que menos têm esse benefício são as pacientes sedentárias e obesas. Então, as pacientes que não fazem atividade física, que buscam o chip de gestrinona para emagrecer, acabam o contrário, né? Como ela começa a aumentar a testosterona, ela aumenta um pouco a fome, ela vai ganhando peso, ganhando massa muscular e não vai ter esse resultado. Contrário. Exatamente. Até sobre isso nós entrevistamos uma paciente sua que é a Cristina Soares, de 44 anos. A Cristina procurou a doutora Isis, né, com essa ideia de colocar um chip da beleza. Ela queria emagrecer, queria ficar melhor com o corpo dela e, na verdade, ela buscava um resultado rápido, né, pelo que ela contou para a nossa repórter. E chegando lá, então, no consultório, a doutora fez, obviamente, uma avaliação e disse, olha, você tem, na verdade, que mudar hábitos, né? Então, conscientizou a Cristina sobre a importância de antes de colocar chip, antes de pensar em resultados tão rápidos e milagrosos, ela precisava, então, era dar uma cuidadinha na saúde dela. E foi, então, que a Cristina disse, eu vou fazer isso. Ela seguiu à risca todas as recomendações e conseguiu emagrecer. Claro que não foi uma coisa rápida, foi em cerca de um ano ela emagreceu 15 quilos. Hoje está muito bem de saúde e a gente vai então dar uma olhada na reportagem feita pela Michele Todescato. Dá só uma olhada. Quem vê a Cristina Soares assim, praticando atividade física, nem imagina que ela era uma mulher sedentária e com sobrepeso. A mudança para uma vida mais saudável aconteceu há 2 anos. Eu estava muito preocupada com a minha saúde, eu queria me cuidar e eu escutei milagres do chip da beleza. E fiquei muito interessada em colocar. A primeira coisa até, quando a médica me olhou, ela falou que não, tu precisa emagrecer pelo menos uns 13 quilos para a gente poder conversar em colocar esse chip, porque a gente fica achando que é um milagre e não é. Enfim, eu consegui emagrecer e agora a gente tem que pensar o que a gente vai fazer e se realmente eu quero colocar, né? Porque já mudou tantas coisas que de repente até essa vontade já é outra. Com reeducação alimentar, atividade física e suplementação, ela perdeu 15 quilos e adotou o novo estilo de vida.
demorou 1 ano e 2 meses, então não foi uma coisa assim, tipo, esse mês vou parar de comer, vou ficar sem comer e vou emagrecer, né? Eu nem me dei conta, até eu achei que eu ainda não estava, eu acho que a gente sempre está em busca, né? Agora viajei, já saí um pouquinho do ritmo, mas eu nem me dei conta, de repente todo mundo começou a falar, nossa, como tu emagreceu, o que tu fez? E parecia que tinha sido uma coisa milagrosa e não foi. Foi 1 ano e 2 meses ali, né? Me privando de alguma coisa, mas fazendo o que eu gosto e realmente eu comecei a gostar do que eu faço e eu consegui até hoje. Agora vai fazer 2 anos e eu ainda continuei no esquema, consegui, sabe, tá nesse novo estilo de vida. Para bastante coisa tu tem que mudar, mas tu pode continuar comendo também algumas coisas, sabe? Não te impede, assim, eu ia sair com minhas amigas e daí eu achava assim, hoje eu não vou poder comer, a gente não vai poder ir numa pizzaria. Não, tu vai na pizzaria, tu vai comer com as tuas amigas, no outro dia tu vai cuidar, na outra semana tu vai cuidar. Pronto, de manhã tu não vai mais comer pão, tu não vai tomar Nescau nem pensar, de repente tu vai tomar, né, um café, vai cuidar. E é esse equilíbrio e suplementação. Sim, ela me ajudou bastante com suplementação. Ela falou assim, eu posso te ajudar, mas tu tem que fazer bastante a tua parte. Além da perda de peso, a mudança de hábitos trouxe para a Cristina um novo olhar sobre a forma de viver. Ela conta que o desejo é se manter saudável não só pela estética, ser leve de corpo e alma para curtir bem a vida. Tu tem que se olhar no espelho, porque eu tinha medo, eu não subia na balança mais, porque eu ficava, sei lá, acho que depois que tu vira mãe, tu fica tão ligado nos teus filhos e tem muita gente que tem sorte, que já emagrece, mas enfim, não aconteceu comigo. Eu, enquanto amamentei, eu engordei um monte, eu fiquei contando que a amamentação ia emagrecer e eu engordei um monte, porque dá muita fome amamentar. Então, a gente não pode ficar contando com esses milagres, né? Então, tu tem que ir realmente em busca. Então, tu tem que te olhar no espelho, tu tem que subir na balança, tu tem que se cuidar. Tem que se cuidar, tem que saber que tu também tem o teu filho, tem a tua filha, mas tu também existe, que tu tem que estar inteira, né? Então, eu comecei a me olhar e eu tô bem mais feliz, assim. Agora tô em busca. Tem muita coisa ainda que eu quero fazer em mim, tanto no meu corpo quanto na minha cabeça, mas eu já tô nessa busca aí. Doutora, a gente viu aí o caso da Cristina, então, que é sua paciente, né? Ela acabou não usando o chip da beleza porque ela tinha que mudar hábitos. No caso dela, o chip era ou não indicado no final das contas? A Cristina é uma paciente que a gente recebe muito no consultório, que busca o atendimento médico já focada no chip da beleza, com aquele conceito. Vou colocar o chip e vou ficar lindo igual os artistas que colocam. E, na verdade, a Cristina ela não tinha contraindicação para o uso do chip, que isso tem que ser avaliado, mas também ela não tinha indicação. Então, a gente não pode indicar um hormônio, um tratamento médico sem um diagnóstico e sem uma indicação. E no caso dela, inclusive, caso ela colocasse por algum outro motivo, não comigo, não sei, colocasse, ela não ia ter o efeito do chip esperado. Então, na maioria das vezes, quando você vê relatos ruins também do chip de gestrinona, é pela indicação errada, né? Pacientes que não fazem atividade física, não têm uma alimentação adequada, eles não têm bons resultados com o chip de gestrinona. Por isso que eu não indiquei para ela. E no caso, esse chip, você coloca, você disse mais ou menos, fica por 12 meses, depois você repõe esse chip, para um pouco? Sobre o chip de gestrinona, ele é feito por farmácia de manipulação do Elzimar Coutinho, que já trabalha com a gestrinona, né, aquele que trouxe a gestrinona, por mais de 30 anos. No caso, a comunidade médica é um tema muito debatido, é um tema também controverso, porque apesar de ter literatura, artigos científicos produzidos pelo próprio Elzimar, são artigos antigos. Então, na medicina, nós precisamos de mais evidências. Mas também é um tratamento aceito pela Anvisa, que quando bem indicado, a gente pode prescrever. Como que funciona? Antigamente, sempre foi a farmácia do Elzimar Coutinho que fornecia esses implantes, né, via compra. Então, você faz uma incisão na região aqui anterior do glúteo, uma incisão bem pequena, com anestesia local, descola um pouquinho a pele e coloca esses chips no subcutâneo, embaixo da pele. O paciente fica por 1 ano e depois nós trocamos esse chip. Entre as contraindicações, um possível câncer? Não.
Pacientes que têm alterações hepáticas, alterações renais, neoplasias são contraindicados sim, né? E alterações principalmente no útero, então tem que ser bem avaliado. E também fazer exames sanguíneos, então pacientes que têm, no exame de sangue existe um marcador chamado hematócrito. Quem tem esse hematócrito muito alto também não pode utilizar. Que especialidades médicas que estão autorizadas a usar esse implante? Existe, os que mais procuram são os ginecologistas e os endocrinologistas, mas no próprio site da Elmeco eles fazem uma formação médica, né, alguns dias de formação, e aí a partir daí esse médico ele está no site da Elmeco, tem a relação de médicos que fazem os implantes. O que é importante deixar claro é que não todos os médicos que fizeram o treinamento que têm a experiência com os implantes hormonais, e também depende muito da especialidade, né? As especialidades que mais estudam os hormônios são a endocrinologia e a ginecologia obstetrícia. Então a gente deixou bem claro aí que não é assim, né? Não é uma coisa milagrosa e que não é chegar lá e pedir um chip da beleza que vai resolver a vida, né? Na verdade, tudo passa por uma questão de mudança de hábito, nem todo mundo pode usar, então muito cuidado nessa hora, né? De chegar num consultório e pedir o chip da beleza, né, doutora? Muita atenção nessa hora, né? Com certeza, mas também a gente tem que pensar que a gestação ela é muito positiva para pacientes que têm TPMs muito fortes, pacientes que não querem engravidar. Então existem diagnósticos médicos que ela resolve muito bem. É isso aí, saber quando deve ser usada. Exatamente. Essa é a diferença. Vamos mudar um pouquinho de assunto, falar um pouquinho sobre colesterol, né, também, que é uma doença bastante associada à questão da obesidade, do sobrepeso, e que a gente vê aí no Brasil um alto índice de pessoas com colesterol alto. Né? Quais são as consequências disso, os perigos e como tratar, como evitar? Esse aumento do colesterol, primeiro tem que diagnosticar. Existe um fator genético muito significativo. Então, pacientes que você tem história de pai, mãe, com aumento de colesterol, você precisa investigar e a gente vai indicar o não tratamento. O segundo ponto é que, quando bem indicado o medicamento para baixar o colesterol, ele deve ser tomado em pacientes que, como não é uma doença aguda, né? Por exemplo, você não vai ficar mal amanhã, acaba que alguns pacientes negligenciam o uso do medicamento. Ele tem que entender que ele precisa tomar o medicamento para o resto da vida, para baixar caso ele tenha uma doença genética associada ao colesterol. O hábito alimentar influencia, mas o que mais vai influenciar o hábito alimentar são os triglicerídeos, e não necessariamente o colesterol, HDL, LDL, influencia, mas não tanto quanto os triglicerídeos. E ter bom estilo de vida. Doutor, então, para a gente encerrar nossa entrevista, qual a dica que você deixaria para as pessoas em casa, né? Como cuidar melhor da sua saúde para evitar, né, chegar em casos extremos de um sobrepeso, de uma obesidade? O mais importante é a gente ter um zelo e um cuidado pelo nosso corpo. Vamos focar então na palavra saúde que eu falei. Então, por favor, vamos dormir bem, valorizar o sono, fazer higiene do sono, se alimentar bem. O que é se alimentar bem? Se você tem um distúrbio alimentar, a gente tem que tratar, você ter alimentos de verdade, né? Diminuir os industrializados, buscar comidas como legumes, verduras. Pode comer carne, claro, arroz, feijão, mas tudo com moderação. Controlar os hormônios, não se estressar tanto e fazer uma atividade física regular. Gente, fácil não é, mas eu acho que é o caminho, né, para uma vida saudável e equilibrada, sem tantos problemas de saúde. Não é verdade, doutor? Uma vida com mais qualidade. Com certeza isso vai gerar qualidade de vida, longevidade e melhora de autonomia no futuro, que eu acredito que é isso que muita gente quer. Doutor, então, muito obrigada pela sua participação aqui no Nossa Saúde, por essas informações tão importantes e esclarecedoras para os nossos telespectadores. Muito obrigada pelo convite. Até uma próxima. E assim o Nossa Saúde, que falou aí sobre obesidade, sobre como emagrecer com qualidade, sobre como ter uma vida saudável, vai encerrando. Agradeço a você pela participação. Lembrando que você pode mandar sugestões de temas para o nosso programa, mandando um e-mail para o endereço que aparece aí na sua tela. Então, muito obrigada. Até a próxima.